Oi, gente! Eu sou o ArchiCast número 227, meu nome é Adilson e o episódio de hoje é mais uma da série de mobilidade, esse tema que é tão extenso. E hoje a gente vai falar da abrangência das pesquisas nesse campo. Para essa conversa, a gente convidou duas pesquisadoras do grupo MOB 4.0. O projeto é um espaço colaborativo para a criação de uma plataforma de dados para o planejamento inteligente da mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro, que começou em 2020 em um evento com o apoio da COP UFRJ, HIT e CAPES. E hoje se tornou uma rede que alimenta o planejamento através de diversas discussões, dentre elas a conectividade, inclusão e o compartilhamento de vivências. Deixa eu apresentar aqui quem vai participar com a gente dessa conversa. Primeiro, Ana Maciel. Ana é economista, tem MBA em Finanças, mestre em Engenharia da Produção pela UENF e doutoranda em Engenharia de Transportes pela COP UFRJ. Assessora de programas especiais no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos do Goytacazes e colaboradora da MOB 4.0. Boa noite, Ana. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui conversando um pouquinho. Muito bom. Está aqui também a Cléo Adário. A Cléo é arquiteta urbanista pelo FJF, mestra em arquitetura e urbanismo pela PPGAU UFV, doutoranda em Engenharia de Transportes pela COP UFRJ, prestadora de serviços no projeto MOB 4.0. Boa noite, Cléo. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Eu fico feliz em estar participando aí com vocês também para essa conversa. Para conversar com as duas, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Bem, tudo jóia. Obrigado pela presença, Ana, Cléo. A gente está aqui preparando mais um episódio de um tema tão amplo, né? Como a Adilson disse. Esperamos aqui escutar experiências assim, inovadoras e imagino que até disruptivas nesse campo. Estamos aqui ansiosos. Isso aí. Então, antes do nosso papo, a gente vai para os e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários, outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como você tá? Opa, tudo beleza. Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, do modo raiz, mandando um e-mail para contato@archicast.com. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, Twitter, que agora é X, temos um canal no Telegram e canal no YouTube também, não é, Adilson? Exatamente, Rafa. Nosso canal no YouTube cada vez mais movimentado, com episódios ilustrados, com a gente aparecendo por lá. Então não deixe de seguir a gente. Se puder, sempre que vocês virem um vídeo lá e se curtirem, dá um joinha que aumenta o nosso alcance. E é importante também que a gente cresça na outra mídia também, certo, Rafa? Certíssimo. Até tem um recadinho lá no nosso canal no YouTube, da Arlene Cristine. Ela fala o seguinte: uma visita à Casa da Cascata é um momento tão espetacular para o arquiteto que todos deveriam ir 2 vezes ao local, uma para se encantar e outra para entender o projeto. Quisera eu poder retornar para, enfim, prestar atenção nos detalhes. Amo esse arquiteto, mesmo com as suas controvérsias. Inclusive, Rafa, a gente não falou das controvérsias do Wright aqui, né? E nem do projeto. Exatamente. Senão não daria tempo, né? Seria só um fofocalizando o Wright. Exatamente. A gente pode fazer um spin-off desse programa. Pode fazer um spin-off sobre o Frank Lloyd Wright, sobre a Casa Cascata, sobre outros projetos. Pode ter uma pauta de burradas que arquitetos famosos já fizeram. Tem muita burrada por aí. Ah, tem. Isso. Tem. E como tem. Vou deixar então vocês com o episódio mais um sobre mobilidade e a gente se vê daqui a 15 dias. Isso aí. Valeu, pessoal. Eu acho que eu queria fazer mais uma pergunta pessoal, assim, o que instigou vocês duas a quererem trabalhar com essa parte de mobilidade? Ana, você podia começar para falar o que instigou você a querer estudar mobilidade? Bom, pela parte do projeto, eu acabei caindo no susto, né? A Isabela também faz parte da liderança do projeto. Fez o convite, eu entrei sem saber quase nada de tecnologia. Mas como eu trabalho no Instituto Municipal de Transporte, aproveitei a oportunidade, achei uma grande oportunidade de colocar também a academia no contexto. Embora eu esteja na academia, por outro lado, que seria engenharia de transporte. E eu me apaixonei. Me apaixonei porque eu sou uma fanática por estatística, uma fanática por dados. Não participei do primeiro movimento da rede, e aí nós fizemos a proposta na FAPERJ e fomos avançando. E o projeto acabou se tornando uma coisa muito maior. Então, assim, não era tão ligada. Eu já estudava mobilidade por bicicleta, que era a minha área de pesquisa com relação à minha dissertação. Mas a mobilidade em si como um todo, não. E aí eu me apaixonei. Então, assim, sei lá, o bichinho me mordeu e eu fui, porque ele é
muito dinâmico, né? É um assunto muito dinâmico. Cléo, você também foi uma trajetória parecida com a da Ana? Foi, assim, um pouco, né? Na verdade, eu já gostava do tema da mobilidade, né? Desde a graduação, eu comecei a me envolver com um projeto de pesquisa que mexeu com o plano de mobilidade, então eu já vim ligando ao tema, assim. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras para a Holanda, e aí, né, falar de mobilidade e Holanda tem muita ligação, né? Então, viver na prática mesmo, e voltei apaixonada, e fiz o TCC nisso, fiz o mestrado nessa área também, mas antes de entrar para o mestrado, eu descobri o MOB, foi um webinário, né? Ele surgiu num webinário em 2020, então aí eu participei desse webinário, e aí depois acabei entrando aí para a rede, e eu ia participar junto com a Ana e o pessoal da liderança do projeto da escrita, né, do que é o projeto em si agora, do MOB 4.0, mas aí eu tive que sair por causa do mestrado, mas aí depois não teve jeito, esse bichinho que a Ana mencionou também, ele morde forte, né? Sou apaixonada pelo projeto e por mobilidade em si, então é um pouco parecido, eu acho, também, e desde então estou envolvida na área e continuo querendo trabalhar com isso. Legal. A gente sempre fala aqui nos nossos programas que a gente costuma convidar muitos arquitetos, urbanistas, mas vem poucas pessoas de outras áreas, né? Acho que a Ana talvez é a primeira economista que participa aqui do ArcCast. Acho que a gente já fez, sei lá, quase 250 programas e vai ser muito legal poder escutar também esse local aí de fala e essa visão da cidade que é uma coisa numérica, paramétrica, né? Que tem muito a ver hoje com essa ciência de dados que vocês trabalham. Lá na plataforma, vocês tocam num tema ou num conceito, não sei se a palavra é essa, que é a tal da mobilidade inteligente. Acho que o primeiro passo é vocês explicarem um pouquinho pra gente. O que é isso? O que é a mobilidade inteligente? Uma pergunta bastante interessante, mas antes de falar sobre isso, só a minha vida é pregressa, Rafa e a Dilson. A Cléo já sabe um pouquinho, porque realmente a economia me ajuda muito no dia a dia por conta de outras coisas. Mas vamos lá. Se nós formos conceitualmente, né, colocar ferramentas ou tecnologias, seja o que for, no transporte público ou até no privado, falando de veículos elétricos, falando de semáforos, isso tudo tem sua inteligência, tanto pela parte dos dados, né, quanto pela parte da ferramenta. Mas eu acho que a mobilidade inteligente é um pouco mais do que isso. É conseguir reunir inovação, tecnologia, pesquisa e os decisores, né? São vários atores no meio da mobilidade. A gente não está falando só apenas de transporte ou de trânsito, a gente está falando de muito mais do que isso. Tem que inserir a sociedade aí dentro de um outro contexto. Eu vivo isso, né, praticamente todo dia. Sim, de uma forma um pouco mais genérica, essa mobilidade inteligente ela tem que trazer benefício, senão ela não é inteligente. Efetivamente você conseguir capturar o máximo que você puder para que você consiga tornar o espaço público mais agradável, otimizar os recursos, fazer com que a sociedade consiga se apropriar de volta para esse espaço, né, consiga se apropriar efetivamente do espaço que hoje essa lógica está invertida. Muitas vezes nós encontramos calçadas até de cidade que estão investindo em mobilidade, mas que tenham uma taxa de imobilidade muito alta. E aí você olha para uma calçada e você vê carro estacionado na calçada, o pedestre em cima de uma ciclovia e o ciclista no meio da rua. Isso é o que a gente vê de mais comum. Mas eu acho que acessar a sua casa ou conseguir ter um transporte público mais rápido na sua mão, isso é inteligência, entendeu? Tempo é dinheiro. Então, principalmente para as pessoas que têm poucos recursos. Ela só tem praticamente o tempo dela. Então, a mobilidade inteligente, na minha cabeça, assim, pelo tudo que eu estou vivendo, é transformar a vida das pessoas. Seja de qual for, um tipo de recurso que ela tem, faixa de renda, não importa. Mas tornar mais fácil, literalmente mais fácil. E menos custo, né? Se ela conseguir fazer isso, está excelente em tudo que a gente mexe. Então, você fala de transporte público, você fala de veículos elétricos, você fala de aplicativo de transporte, tudo isso está dentro da mobilidade. A nossa iluminação pública, que ilumina a faixa de pedestres, está facilitando. Joia. E você, Cléo, a sua visão desse conceito, dessa terminologia? Só uma curiosidade, você falou, Ana, da pessoa andando na ciclovia, o carro em cima da calçada, as pessoas andando na rua. Me lembrei no Rio, quando eu morava em Copacabana, que é justamente isso. As pessoas fazem corrida na pista de ciclovia do calçadão. Aí você falou pra ela, é Copacabana. Mas não é só Copacabana. Sim, sim. Né? A gente sabe que... Mas isso a gente cansa de ver, né? E no Brasil nós vemos essa cena em várias cidades diferentes, que também, regionalmente falando, tem comportamentos diferentes. E Cléo, e para você? A Ana descreveu muito bem, né, a parte que eu também concordo e vejo isso acontecendo muito no nosso projeto, né? Por isso que a gente fala muito disso. Mas eu acho que também vale a pena pontuar que outra coisa importante que eu acho que torna essa mobilidade inteligente é a parte da participação
participação. E isso vai desde a rede, né, que a gente fala muito dos nossos valores, né, que é comunidade e transformação. Então a gente está sempre envolvendo, a gente sempre fala que a nossa rede, o projeto chama Mob 4.0, mas a gente fala direto rede Mob, porque é uma rede colaborativa. Então eu acredito muito que essa parte da colaboração, da participação, das diferentes formas e metodologias que acho que ao longo aí do episódio a gente vai conversando sobre isso, vocês também conseguem dar uma olhada lá no site, né? Tem muito falando das metodologias que a gente usa. Ele envolve muito essa parte colaborativa e de participação, e eu acho que isso é fundamental para tornar essa mobilidade ainda mais inteligente também, né? Porque como é que ela vai ser inteligente só com dados, sendo que você, para ter os dados, você precisa da colaboração, né? Não só do poder público, mas também de quem usa, né? E fornece esses dados e pensa também, né? Sobre eles, né? Porque quem está ali no dia a dia vivendo a cidade e a mobilidade, consequentemente, é quem pode até dar dicas, né? Então, na rede mesmo, a gente, falaram, né? A Ana é economista, mas é engraçado porque às vezes surgem pessoas até de medicina, fazem parte da rede, porque se interessa pelo tema, ela vive aquilo, né? Então, traz até novos insights pra gente, que eu acho que tudo contribui para isso, né? É multidisciplinar em tudo, né, Cláudio? Não, eu ia até perguntar, assim, a gente está explicando, vocês são do Mob 4.0, vocês falam que é uma rede, eu imagino, né, se a gente está falando aqui de mobilidade inteligente, a Mob está inserindo esse conceito na plataforma, mas queria que vocês explicassem o que é a plataforma, como é que vocês trabalham, que tipo de dados vocês têm. A gente tem uma economista aqui, imagino que tem a parte estatística que é grande, mas eu acho que envolve outras coisas também, né? Sim, na verdade, a plataforma é um pedacinho do projeto. A proposta inicial era fazer a plataforma, mas o que nós queríamos naquele momento? Nem sabíamos direito o que a gente queria. Nós fomos descobrir muito isso em tentativa de erro. O grande projeto era colocar dispositivos inteligentes, dispositivos IoT, em veículos de transporte público e que esses veículos capturassem dados, praticamente pegassem o rastreio e através de oscilações e vibrações nós capturássemos os buracos. Então virou, dentro da plataforma inicialmente, virou o buracômetro. É lógico que a plataforma ela pode capturar outros dados, ela pode capturar, por exemplo, um arquivo com todos os bairros da cidade. Nós colocamos isso na plataforma. Capturar todo o rastreio feito durante um determinado período de tempo por uma área. Ela absorve, você consegue inserir nela vários tipos de dados. E aí, a grande coisa lá dentro era fazer o que nessa plataforma? Nós compramos licenças e montamos e customizamos uma plataforma que nós pudéssemos colocar dados lá dentro e juntar esses dados. Então, pegar as regiões da cidade, mais os dados a respeito dos buracos, mais a questão de população e começar a cruzar isso. O que acontece com esses dados? Porque hoje você tem muitas plataformas que elas são engessadas, né? Você tem grandes plataformas que estão lá, o pacotinho fechado, e nós não queríamos isso. Nós queríamos uma coisa que fosse... Imagina o seguinte, eu vou levantar acampamento, tá? Eu instalo uma rede para capturar, para transmitir esses dados através da internet e também faço a captura in loco, num grande laboratório a céu aberto, que é uma cidade. Então a plataforma ela começou a funcionar dentro de um outro projeto, que é uma etapa, na verdade, do projeto, que é Cidade Piloto, né? Que é justamente onde nós fazemos vários eventos e é exatamente isso, é um laboratório. Então a intenção era evoluir nessa plataforma, para que ela pudesse nos dar outras coisas. Eu fiquei curioso para saber, assim, nesse início teve uma cidade específica, né? Eu imagino que seja o Rio de Janeiro ou eu estou redondamente enganado? Campos dos Goytacazes, porque era mais fácil de aplicar a pesquisa. Agora é interessante a gente explicar para a audiência, você falou desses dispositivos, né, de internet das coisas e tal. Explica um pouquinho melhor, isso seriam o quê? Devices assim, instalados em quê? Ônibus, são carros, são bicicletas, são táxis, são Uberes? Cada pesquisa tem um foco específico ou esse trabalho do buracômetro, né, ele surgiu com um player específico, com uma cooperação específica? A facilidade de ter uma pessoa que está no poder público, que sou eu, e mais isso também está dentro do projeto, facilitou a construção dessa relação. Porque não é só colocar na plataforma, existem outras coisas que foram feitas, o projeto tem mais coisas, né? Aí depois eu passo a palavra para a Léo dizer exatamente qual é o leque de coisas que nós já fizemos. O que nós fizemos com relação à cidade piloto, plataforma e captura dos dados com devices? Realmente são dispositivos que foram adaptados, né, para nós colocarmos dentro de veículos. Então nós instalamos dentro daquela tomadinha de ligar isqueiro, nós instalamos lá, ele é um sensor e ele captura, ficou lá durante 30 dias
dias em ônibus e vans. A outra etapa que nós vamos começar agora são bicicletas, porque são mini sensores. Então, durante 30 dias, em parceria com o órgão que eu trabalho, eu sou assessora de programas especiais do Instituto, que é o IMTT, para ficar mais fácil, né, de falar. Nós fizemos, através do Instituto, tem todo um arcabouço de termo de cooperação, tem todas umas outras coisas que nós montamos em parceria com a COP e com o projeto. E aí o que acontece? O IMTT ajudou a fazer o link com o centro de dados da cidade, para nós conseguirmos instalar uma rede, que a rede foi a Rede Loura, e também fez o link com os operadores, porque nós conseguimos usar tanto as vans do transporte público quanto os ônibus. E aí nós instalamos 150 dispositivos durante 30, na verdade foram mais meses, foram 3 meses, se eu não me engano, mas foram 150 dispositivos. E aí capturamos dados. E conseguimos modelar um produto, que no caso é o buracômetro, mas a plataforma também começou a ser modelada. Ela tem que avançar, porque no tempo de pesquisa não dá para você fazer tudo isso, né? De qualquer maneira, eu imagino que assim, vocês imaginaram que uma pesquisa específica era sobre buracos, mas por conta da plataforma vocês expandiram essas ideias, né? Expandiram para outros campos. Sim. E para onde vocês se expandiram também? O que na captura desses dados entregou para vocês de mais oportunidades, assim, de desenvolver serviços ou leituras específicas, né? Vamos tentar criar uma imagem paralela aqui para nossa audiência, talvez. Quase todo mundo usa o Waze, né? Então o Waze é aquele que vai capturando em tempo real. É mais ou menos algo nesse sentido, no entanto, georreferenciando e jogando isso para uma base onde vocês vão poder usar esses dados junto com outras camadas georreferenciadas da cidade. Imagino que esse seja o processo. Conta um pouquinho pra gente como é que essa experiência de ir recebendo os dados e percebendo essa dinâmica, como você falou lá, Ana, no início, né? Essa dinâmica que é realmente muito rápida da cidade, né? Olha, uma excelente pergunta. Muita coisa ajudou com relação ao Instituto. Mudou muito, porque facilitou a nossa visão com relação ao que fazer com o tempo real e abriu um pouco o leque em termos de que nós precisamos de normas, até onde essa plataforma pode alcançar com outras secretarias, documentação, né, que está sendo feita agora, e expansão do teste, porque nós modelamos e agora você tem que testar para ver se o seu modelo deu certo ou não. Como isso é um pedacinho, existem outras coisas, que aí eu vou passar para a dona Cléo explicar, que são as outras coisas complementares que também ajudam depois nessa questão. Nós pretendemos avançar, tanto que agora vão entrar as bicicletas. Pretendemos avançar porque, se você parar para pensar que hoje tem no mercado um produto que simplesmente vai à rua, você contrata uma empresa, ela vai à rua e faz um mapeamento da rua, sobre buracos, obstáculos. O Mob faz a mesma coisa, só com um preço muito menor, muito, infinitamente menor, né? Além de disseminar conhecimento. Para o MTT, como órgão, abriu muito a cabeça de que existem outras coisas que você pode customizar ou fazer com relação aos dados, e principalmente em tempo real. Com relação ao mod, nós precisamos fazer um pouco mais. Eu acho que o próprio produto, o buracômetro, já foi... O dispositivo em si também, tem que dizer se ele tem a durabilidade dele ou não. Existem outras pesquisas que começaram a ser feitas em torno disso. Só precisa de mais tempo e mais recursos para investir, mas eu acho que do tempo que foi, está razoável que você pode fazer em termos dos dados. É extremamente importante. Essas coisas que você descobre lá, quando você junta o que você tem de dados da cidade, a população, mais o que foi capturado, você está atingindo o veículo, porque você consegue saber, sim, o desgaste um pouquinho, se você quiser avançar, você consegue saber sobre o pavimento, que você envolve outra secretaria, que são os serviços, o conforto do usuário também consegue. Então isso foi um ganho absurdo, assim. Eu não consigo mensurar. A minha tese fala muito disso, né? Dessa modelagem toda. Queria buscar a Cléo para falar um pouco da perspectiva também do arquiteto urbanista, porque a gente fica brincando, né, que esse tipo de informação são camadas que você vai inserindo. Assim, a gente fala de trânsito, mas não dá para falar de trânsito sem falar de cidade como um todo, né? Sem falar de mobilidade à cidade, enfim, trânsito à cidade também. Um pouco do seu olhar para entender, assim, capturar esses dados, transformar isso em resultado, nem que seja que esse resultado não vai ser necessariamente projeto, mas resultado de achar assim, ó, isso aqui é problemático dessas várias camadas inseridas aqui, então eu acho problema, sei lá, de transporte público, de vias que estão ruins. Como é que depois de trazer esses dados, mapear e olhar a cidade? Eu acho que casa bem, assim, com o que eu já estava pensando em complementar a fala da Ana, porque é isso, quando a gente, né, submeteu o projeto para o apoio, né, da FAPERJ que a gente tem esse core, né, do que é a plataforma, que a Ana acabou de explicar, mas tem toda uma parte complementar, assim, gigantesca, que casa muito com isso
isso que você falou, e por isso que eu acabei continuando com o projeto, porque a princípio eu falei assim, gente, dados, né, o que eu sei? Eu ainda não sei nada, minha tese vai ser sobre isso, também vou começar a aprofundar um pouco, mas por conta da experiência que eu tive aqui com o MOB, né, trazendo essa perspectiva, né, de arquiteta, urbanista, que é né, a parte que me encanta mais, assim, também, a gente é sempre convidado, né, a pensar a cidade, pensar o planejamento, porque enquanto a gente está falando sobre a instalação desses dispositivos, na questão do transporte público, a gente também recebia outras informações de como esse transporte público ele é operado na cidade campus, que no caso é a cidade piloto, né? Então a gente já vai, no caso eu, né, como arquiteta também, já consegui ir puxando essas outras partes e a gente fica pensando, não, tá, mas o que a gente pode tirar disso, né? Não é só também ser captar dado de buraco, e é, infelizmente, que a gente foi vendo, assim, na prática. Então, assim, sendo um pouco mais específica e até trazendo um pouco pro que a gente tem do projeto, desde o primeiro ano, né, a gente já tá no nosso terceiro ano de projeto, a gente teve a oportunidade com esse edital que foi submetido de poder trabalhar com outras frentes. Então, enquanto tinha a equipe com a Ana trabalhando nessa parte de coleta de dados, instalação dos dispositivos e tudo mais, a gente conseguiu, e aí também trouxe outros colaboradores interessados, trabalhar em áreas de comunicação. Então, a gente também tem um podcast que a gente trazia, né, um pouco sobre a temática. Na verdade, a gente foi abrindo o leque e abordando essa temática do planejamento inteligente. Então, tem um blog no Medium, né, com textos que a gente vai tirando também de insights que foram surgindo, até temáticas mais amplas, né, gerais, que é de direito à cidade, como vocês mencionaram também. Então, a gente fala sobre isso. Uma parte importante é a questão dos livros que a gente vem construindo também enquanto rede. A gente, como eu mencionei, né, teve esse webinar em 2020, durante a pandemia, e o meu grupo que participou foi a época de eleições, né, municipais. Então, a gente pensou muito assim, novamente, né, trazendo esse pensamento do arquiteto, como que a gente atinge, né, o gestor público? Como que a gente faz ele entender o que é a mobilidade urbana de uma forma clara e conseguir, por exemplo, fazer propostas, né, que realmente, efetivamente melhorem a cidade. Então, a gente propôs um manual para descomplicar a mobilidade urbana para os gestores públicos. E aí, o Matheus, né, que é o professor que coordena o projeto, na época chamou a gente para desenvolver um mutirão de escrita. É uma metodologia que ele apresentou para a gente. Então, a gente, nessa época, por conta de pandemia, eu acho que teve mais adesão, a gente teve 70 autores envolvidos, até no mundo todo tinha gente que estava morando em outros países, e foi muito bacana, porque a gente pôde, cada um dos 12 capítulos, abordar uma temática específica que envolvia a mobilidade e descomplicar ela para os gestores e para quem mais quisesse pegar, né, até estudantes mesmo que estão trabalhando no tema. E aí, trazendo essa ideia e essa metodologia, a gente já desenvolveu mais 2 livros, agora no âmbito do projeto 9.4.0, e que envolve um pouco mais a temática do planejamento inteligente, da participação também popular, como eu comentei, trabalho com o gestor público. Então, assim, essa é uma parte que me cativa bastante, assim, me deixa muito feliz do que a gente conseguiu desenvolver, tem conseguido, né, desenvolver junto, em paralelo, né, ao que vem sendo trabalhado na parte de coleta e análise de dados. E eu acho que, por fim, vale a pena mencionar também os ciclos de capacitação, workshops, que a gente também consegue desenvolver, tem conseguido desenvolver. A gente teve 3 ciclos de capacitação, onde a gente traz, né, professores, especialistas, gestores. A gente busca realmente abordar esse grupo multidisciplinar para poder falar sobre a cidade, né? Porque não tem como a gente falar só entre arquitetos urbanistas, engenheiros de trânsito e, enfim, a gente vem sempre buscando atingir em todas as frentes, né? Até quando eu falo assim, parece que é muita coisa e fala, nossa, como é que dá conta? Mas a gente tem mais de 40 colaboradores que isso ajuda e facilita bastante, sabe? Então cada um ficou em um GT que a gente chama, né? Que é um grupo de trabalho, para poder conseguir abarcar isso, né? E a gente, em workshops, também conseguiu fazer 2 workshops bem bacanas com os gestores públicos. Então, sempre tentando trazer essa conexão que a gente acabava identificando durante o nosso trabalho, que era um ponto falho ainda, né? Não, foi ótimo. É interessante que na sua fala você já adiantou um pouquinho que a gente iria entrar aí num próximo tópico, que é sobre esses eixos, né? Então, você bem ilustrou aí que vocês têm esse eixo dos dados, da plataforma, né? Tem o eixo também da comunicação, dos eventos, aí tem o eixo da capacitação, que eu tô vendo aqui, né? E de política e regulamentação. Então, é um ecossistema de forma, você falou mais de 40 pessoas que trabalham aí através desses grupos, né? Que era justamente a minha pergunta, como é que vocês se organizavam nesses grupos
grupos, né? E aí agora minha pergunta já é mais específica mesmo, se vocês podem falar de algumas pesquisas em especial, alguns trabalhos em especial, além do buracômetro que a gente já mencionou, de outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos que vocês podem falar aqui, que trazem essa compreensão do que é essa mobilidade inteligente ou do que esses dispositivos ou serviços irão melhorar as vidas das pessoas no dia a dia. Eu vou só puxando assim, porque eu realmente mencionei de forma mais abrangente, mas até o ano passado a gente vinha trabalhando bem assim, específico com esses eixos que eu mencionei, que você também complementou, Rafa, mas atualmente a gente deu uma reorganizada em alguns pontos e a gente está trabalhando com 4 projetos específicos, que é o da Capital Mob 4.0, que a gente chama, que é o trabalho desenvolvido na cidade piloto de Campos dos Goytacazes. Tem também o nosso laboratório que a gente tem, né, físico lá no espaço do Programa de Engenharia de Transportes. Então lá a gente desenvolve tecnologias, né, para mobilidade inteligente. A gente trabalha com o sistema Arduino lá, então a gente recebe, né, grupos também, parceiros que queiram trabalhar com isso. E o pessoal lá no laboratório está em constante movimento. Tem um projeto que a gente chama de Roda, que é o repositório interativo de data análises para mobilidade. Não sei se talvez a Ana pode falar um pouco mais sobre esse projeto, mas ele vem sendo desenvolvido em paralelo e traz esse propósito, né, de ter essa biblioteca de dados. E por fim, deixei por último o nosso queridinho dos olhos, que a gente está desenvolvendo o MBA dentro do MOB para o ano que vem. Então a ideia é a gente ter, em parceria com a FRJ, nosso primeiro MBA sobre gestão tecnológica para o planejamento inteligente da mobilidade. E aí eu acho que esse MBA ele vai conseguir materializar bastante coisa que eu vim falando, né, integrar muita coisa e fazer parcerias, né? A gente espera, né, fazer parcerias com outras cidades aí para a gente poder ter tanto uma parte teórica quanto uma parte prática e colocar isso em ação. Legal, não, sem dúvida a capacitação ela é uma coisa importantíssima quando se trata de gestão pública, né? Para que esses projetos, essas visões sejam impulsionadas dentro de uma administração, tem que ter uma capacitação e o manual de vocês é bem interessante, que ele apresenta de forma bem clara e objetiva termos que são importantíssimos, né? Do que é mobilidade ativa, até elementos mesmo de design, né? Traffic calming, estratégias de urbanismo tático, é muito amplo de fato, né? Mas, Ana, a Cleo falou que você poderia falar melhor sobre uma pesquisa específica, eu acho que me fugiu o nome, a Roda. Eu vou tentar tornar a coisa mais prática. Nós temos um problema sério em termos de consumir os dados. Né? Tem que ser fácil de consumir e não ficar uma coisa restrita à academia. No início do projeto, uma parte importante era justamente isso, montar a plataforma para que ela fosse fácil, para que as prefeituras, os órgãos públicos pudessem utilizar. E também, assim, facilitar a vida de quem quer consumir os dados, porque hoje, se você, qualquer gestor na área, uma secretaria de mobilidade, qualquer município, ele vai acessar a plataforma governamental, são mais de 400 variáveis. Como é que você trabalha com 400 variáveis? Então, a intenção é começar a fazer fazer uma coisa um pouco mais fácil, né? De criar um repositório dessas experiências que isso possa ser consumido. Então, mais ou menos essa seria a ideia. O que é fácil para você pegar qualquer exemplo de alguma cidade, em termos do que foi coletado de dados, e aprender um pouco como é que você trabalha isso. E que seja fácil de você pegar como experiência lá. Então essa é a ideia que está evoluindo, entendeu? Porque é muito difícil. Qualquer um que queira trabalhar os horários que foram praticados numa cidade, depende que aquela cidade tenha os dados abertos. Para nossa audiência ter um panorama, assim, quando a gente fala, por exemplo, desse dispositivo que estavam nos veículos, né? Quais dados eles vão pegar ali? Eles podem pegar, por exemplo, a origem, o destino, a velocidade, né? A intensidade do trajeto, as rotas, o tempo. São uma série de informações que eu acho que, na medida que vocês vão experimentando, vocês vão vendo a possibilidade de captura deles, né? E, de fato, hoje em dia, muita gente fala de indicadores e tal, né? Tem os famosos indicadores das ODS, só que ninguém fala do dado, né? Todo mundo já vai pro indicador, que, na verdade, é um segundo momento do dado, mas ninguém fala da dificuldade de se capturar isso que é bruto, né? E das possibilidades que esses equipamentos têm de capturar essas informações. E aí você tocou num ponto que também diz respeito ao próprio sigilo dessas informações, e às vezes até a indisponibilidade dessas informações se dá por uma questão mesmo, às vezes até de proteção, de uma gestão e tal. Vocês encontraram coisas nesse sentido aí na trajetória de vocês? Dados que não são trocados e colocados à prova por uma questão que foge de fato à busca por uma cidade mais acessível? Sim. A começar que muitas vezes os dados não pertencem ao poder público. Então, isso já é um problemaço. Como é que você disponibiliza dados que não pertencem ao poder público? Então, você precisa fazer toda uma outra questão. Além disso, assim, você não coloca um dispositivo desse num veículo de transporte público
sem assumir uma certa responsabilidade. Responsabilidade de quê? Um dispositivo pode mexer, por exemplo, em qualquer coisa e ser um risco. E aí você está exposto ao risco. Não é tão trivial chegar lá e plugar um dispositivo. E nós somos um projeto de pesquisa, né? A gente não tem uma estrutura empresarial. Voltando para a sua pergunta, sim, encontramos problemas com relação a diferenças entre o que esse dispositivo faz. Ele está capturando lat long o tempo inteiro, longitude e latitude o tempo inteiro, e está rastreando. Então, imagina que você tem um rastreador, está dizendo, olha, o posicionamento do veículo está aqui, está aqui, está aqui. Se ele passa por um trecho e ele oscila, por exemplo, eu consigo pegar que ele está fazendo uma lombada, ou se ele está passando por um quebra-molas, ou uma travessia elevada. O trocador parou para tomar um caldo de cana ali, comer um pastel. Exatamente. Ou um próprio buraco. Se todos os veículos estão passando por ali, porque pensa que não foi simplesmente colocar o veículo para passar ali. Você tem um itinerário em que o transporte público está passando por ali, você colocou o dispositivo para capturar dados nesse trajeto. O projeto não fez somente colocar, simplesmente, primeiro, tem toda essa parte legal, de você tratar com o dono do dado, né? Porque às vezes você tem cidades que estão com contratos muito antigos e que esses dados não pertencem do operador. Ele tem que autorizar você a pegar, que está no veículo dele. Mas sendo assim, de uma forma bem simplista, né? E divergências, porque ele pode ter um rastreador. Isso foi outro ganho. Qual é o ganho? Nós colocamos um rastreador durante um tempo que tem um sensor que vai capturar vibrações e oscilações. Mas eu posso comparar esses dados com os dados que eu já estou capturando no dispositivo embarcado da telemetria. Eles são parecidos? Eles têm problemas? Eles estão dando uma ausência de sinal nesse percurso? E isso é uma coisa que foi também extremamente importante. Até onde o sinal do GPS, o sinal disso está pegando no meio, naquela região onde as pessoas têm as suas residências e precisam do transporte público. Então nós descobrimos que o que nós tínhamos de queixa com relação à ausência as famosas áreas de sombra, elas também coincidiram com a tecnologia que nós colocamos lá, que é uma outra totalmente diferente. Isso foi extremamente importante, ou seja, aquelas pessoas que estão residindo numa determinada região, de uma certa forma, estão segregadas em termos dessa tecnologia. Então, isso também é um ganho. E a outra coisa é assim, deu para ver conforto. Nós tivemos vários passageiros que falaram assim, opa, vocês vão descobrir então que a gente fica pulando em cima do veículo. Isso você fazer uma viagem. Nós temos linhas aqui que duram 2 horas para você chegar, né? Para você fazer uma viagem ida e volta, às vezes 2 horas e meia, que são os distritos, né? A cidade ela é muito grande. Imagina um transporte em que o pavimento não está legal. Nós chegamos, na verdade, à conclusão de várias coisas, né? Tanto a parte do próprio sensor lá que capturou, quanto o da via. A qualidade do pavimento foi extremamente importante. E aí, assim, o quanto é importante você realmente, o poder público, ter essa propriedade dos dados, né? Fazer de uma forma que você consiga efetivamente trabalhar com eles. Isso o projeto, sem dúvida, ajudou bastante. Agora eu queria perguntar uma parte prática, assim, a gente falou aqui muito do operacional, mas assim, a gente queria saber de vocês sobre a parte prática das pesquisas. O que esse tipo de tecnologia, claro que proporciona muita coisa, mas eu queria, Cléo, que você apontasse, se pudesse, algumas das pesquisas que vocês fizeram e que resultados vocês geraram para os gestores públicos ou para a iniciativa privada, enfim, para, de alguma forma, dar um retrato de alguma questão mais específica dos estudos que vocês tiveram aí. Bom, então, essa pergunta ela é um pouco delicado no sentido assim de a gente tá no processo de, acho que parece, organizando as coisas para poder entregar, sabe? Então eu acredito que esse ano a gente vai ter efetivamente a resposta para sua pergunta, porque a gente fica ansioso, né, para ter isso mesmo. Mas eu acho que eu posso adiantar, né, que a ideia do Roda, por exemplo, que eu mencionei, né, que é esse repositório onde a gente vai reunir, né, todas as ferramentas que a gente já desenvolveu, testou, validou para a relação do planejamento inteligente, vai ser, né, uma entrega importante, efetiva para a gestão pública, né, e para quem precisar ter acesso a esses dados. E além disso, a gente vem falando muito de desenvolver o que a gente chama de um sandbox tecnológico, que é tipo uma caixa, assim, com algumas coisas importantes, resumindo assim, né? Que a gente pretende fornecer para campus, né? Que é a nossa cidade piloto. Então, eles vão ser os receptores aí, né? Das nossas primeiras entregas, né? Efetivas. Eu acho que, além disso, a gente já veio trabalhando, né, Ana? Construindo aí, principalmente ao longo do final do ano passado, para esse ano que a gente esteve mais presente na cidade de Campos. Então, esse ano a gente realizou, por exemplo, um evento de escuta com a população, com a academia, com a gestão
administração pública. E a partir desse evento a gente teve algumas produções, foi uma coisa assim, mesclando um pouco com essa parte artística, para não ficar tão engessado e tão rígido, né, em documentos e tudo mais. Então, eu acho que eu menciono isso trazendo até uma parte um pouco mais lúdica, entre aspas, assim, mas que eu acho que é importante, né, a gente não ficar só nessa parte muito técnica, mas trazer também um pouco, assim, para todo mundo conseguir entender e ver o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo e compartilhar do mesmo interesse que a gente tem, né, pelo tema e buscar colaborar com isso, né. Seria legal explicar, o Sandbox é uma espécie de uma modalidade de contratação, licitação, que vocês desenvolvem, né, as soluções, então, uma certa liberdade para o município verificar se eles podem implementar isso ou não. Então, vocês têm um contrato nessa modalidade aí de Sandbox? Na verdade, não temos contrato. É que existem mais coisas aí no meio. Eu vou só complementar um pouquinho o que a Cléo falou. Primeiro, o produto final, que seriam os cadernos, realmente documentar a experiência com a última questão que foi com a população em si, esse movimento de escuta que teve uma hackathona junto, foi espetacular. Por quê? Porque deu uma visão tanto para o poder público, no caso aqui usando dois momentos diferentes, né? Falando como instituto, foi espetacular, porque foi uma oportunidade de fazer com que 15 pessoas comuns, 15 pesquisadores da cidade e depois mais uma hackathona, né, pronta, sendo feita, mas o fato de pegar 15 pessoas comuns e colocar juntas para discutir, para falar sobre o que elas pensam sobre mobilidade, a questão de mobilidade inteligente, foi espetacular, foi uma experiência que eu nunca tinha visto, assim. E nós mesmo ficamos surpresos, porque as pessoas participaram, então o fruto dali foi espetacular. Essa documentação e o que efetivamente, vocês fizeram alguma norma? Faremos. Fruto de muitas discussões dentro dos projetos. Da hackathona saiu coisa do momento de escuta, saiu da escola de verão, saiu do livro que escrevemos, do próprio teste com os dispositivos, de toda a concepção de como fazer isso. Nós começamos os grupos de trabalho de uma maneira, hoje estamos de outra. Do planejamento estratégico que foi feito ao longo do caminho. Então, assim, tudo isso foi extremamente dinâmico dentro da rede. Essa interação foi muito importante. É o que nós acreditamos. A gente não acredita nas coisas prontinhas. Nós acreditamos que seja efetivamente multidisciplinar. Dentro do que você fala, assim, de toda e qualquer espécie. Esses produtos, por uma questão até de termo de cooperação, porque nós temos um termo de cooperação formalizado entre o projeto, que no caso aí é o programa de engenharia, na verdade é a COP, sendo junto com o Instituto, como poder público. Quer dizer, qual é o órgão que representa e que fez esse termo de cooperação? Existem coisas ali pré-estabelecidas que, de fato, a gente não consegue divulgar ou falar. Uma coisa eu posso falar, por exemplo, nós receberemos, como instituto, receberemos os dados brutos. Não os dados trabalhados, mas os dados brutos. Produção de GTFS também é uma coisa programada para ensinar para o instituto. Existem cadernos que estão sendo confeccionados, que serão entregues em breve. E toda essa experiência está em teses que estão sendo desenvolvidas. A minha tese em função disso, a da Isabela em função disso, a da Cleuta também, tem uma outra Isabela fazendo. Então, dentro do grupo, nós temos mestres que optaram em fazer o doutorado justamente pela oportunidade de trabalhar o que está sendo feito na cidade piloto. Ou não, né? Ou tem na região metropolitana. Nós temos pesquisadores na rede que estão investindo em fazer teses voltadas para a região metropolitana. Então, foi muito além, né? Muito além. Não, legal, só pra gente explicar pra nossa audiência o termo que você usou, que é o GTFS, né? Como é que a gente poderia traduzir isso? É uma espécie de especificação de... Esse é um padrão de dados, uma especificação. Padrão de dados, né? É um padrão de dados em que você consegue montar, ele tem todo um script para você fazer, não é trivial, porque você precisa que o dado bruto coletado seja de qualidade para você montar, é um padrão que depois você consegue colocar em dados abertos. Quer dizer, é uma linguagem, né? Não é a linguagem que eu estou falando errado, mas é um padrão. Sim, e aí você consegue, com essa padronização, por exemplo, mensurar as linhas, paradas, horários, né? Então isso tudo é muito curioso, porque às vezes a gente reclama, né, no dia a dia, o ônibus atrasa, demora, não sei o que e tal. Por detrás tem uma série de dados e informações que podem otimizar essas decisões, né? Substituição de linhas, mudança do tamanho dos comboios e tal. Eu tô tentando extrair um pouco da pergunta que o Adilson fez, assim. O que vocês entregam? Então, por exemplo, entregar uma estrutura que permite a padronização dessas informações já é um ganho que é invisível, mas ele lá na frente ele vai rebater num transporte público mais acessível e tal. Faz sentido isso? É isso mesmo? Sim, entregar os dados brutos, sem sombra de dúvida, é muito bom. Eles foram capturados de uma outra fonte, que não é efetivamente do poder público. Esses cadernos, eles poderão subsidiar muitas coisas voltadas para licitação. Já estão subsidiando, mesmo não sendo um documento.
Então, hoje nós estamos escrevendo toda a licitação a respeito do GPS, a nova licitação do GPS, que eu estou chamando assim de uma forma mais generalista. Na verdade, é uma licitação em que você está falando de monitoramento de frota, né, de gestão da frota, e ajudou demais a ter uma visão com relação à importância disso junto com dados de bilhetagem, que é uma coisa assim que você escuta falar pouco. Não é porque o MOB simplesmente atuou nisso, mas estar trabalhando nisso fez com que a gestão pública, no caso aqui eu estou falando porque eu represento no momento quem teve a oportunidade de ver, a oportunidade de conviver com ferramentas, conviver com tecnologias que abriram a mente e deu a oportunidade de procurar outras coisas. Então, hoje, se eu tiver que fazer uma licitação e dizer assim, tal produto, ele é muito engessado ou não. Então, isso não é uma entrega formal, mas é uma baita de uma entrega, né? Você ganha muito tempo. A capacitação, também eu acho que foi uma entrega fantástica, porque deu para pegar pessoas que não têm essa oportunidade, né, dentro lá da secretaria, e falar, olha, vamos parar aqui, você vai ver uma outra coisa, vai ver uma oportunidade de enxergar como é que você trabalha esses dados, e também abre a mente. E formalmente a plataforma, nós entregaremos, né, a plataforma do jeito que ela está, podendo ser usada, com certeza. Então, assim, você tem toda uma entrega formal, você tem uma entrega que está acontecendo, que não vai acontecer agora, porque o projeto fecha agora esse ano, tem muito trabalho ainda pela frente, sem sombra de dúvida. A gente poderia ficar falando horas sobre todas as coisas que vão abrindo, né? Simplesmente vão abrindo. Eu queria complementar só a Ana nessa parte de entregas, que realmente ela mencionou um ponto importante, que são as hackatonas que a gente desenvolveu. Eu estava esquecendo completamente. E eu acho que isso entra muito nessa parte, né? A gente chama no MOB de hackatona porque a gente deu uma brasileirada. Mas esse conceito, né, vem do hackathon, que é uma competição de programadores. Originalmente, né, é uma coisa assim que uma instituição, alguém que queira lançar essa competição, né, promovem esse momento. Normalmente é uns 3 dias que o pessoal se reúne. Normalmente as pessoas se inscrevem, né, como grupos para participar e tem uma premiação e que originalmente é em dinheiro ou alguns produtos, enfim. No nosso caso, a gente não pode premiar as pessoas dessa forma. Essa que a Ana mencionou que aconteceu esse ano em Campos, que foi a nossa terceira hackathon que a gente promoveu, e desde a primeira, a gente oferece para o grupo vencedor que a gente desenvolva a ideia deles no âmbito do nosso projeto. Então, desde a primeira hackathon, o primeiro grupo, ele ainda está nesse processo, eu não tenho como falar especificamente qual é o produto, mas só deixar com um gostinho de quero mais e de nos acompanhe para poder saber mais, porque para além do que a Ana mencionou, né, que é o trabalho com campus, a primeira e a segunda hackathon, por exemplo, foram projetos que os grupos, né, desenvolveram e pensaram para o Rio de Janeiro como um todo, para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Essa terceira hackathon, ela foi específica para a cidade de Campos, então é um produto que a gente, né, pretende destinar para o município, mas as outras duas são projetos assim que relacionam a mobilidade urbana, ao planejamento inteligente, mas eles são mais amplos, então é também uma entrega que a gente vai fazer, infelizmente não tem como eu trazer um pouco mais de informação específica, mas é algo que a gente vem desenvolvendo aí no projeto, que eu acho que é bem importante de mencionar. Nós podemos dar um exemplo, assim, contadores, sensores, contadores de passageiros, contadores de bicicletas, onde colocar? Isso nós já fazemos, inclusive, tem como colocar. Os projetos apresentados são mais ou menos esse, então, justamente para tentar melhorar os dados da mobilidade. Vocês têm aqui um portfólio que falam de várias cidades que vocês estão aplicando algumas metodologias, né? Aí eu queria saber, assim, se houve uma especificidade dessas cidades contratarem vocês ou vocês buscarem essas cidades e, sei lá, falar um pouco das características gerais, assim, no que abrange essas cidades em termos do que vocês estão estudando. Não estou falando necessariamente de resultados, mas sim do que foi a busca primeira para a escolha dessas cidades ou se foi alguma coisa mais contratual, assim. De projeto contratual, não. O que nós temos são pessoas que estão em projetos ou que podem, porventura, estar participando de uma hackathon e ganhou, e aí vai aplicar na cidade ou tem algum tipo de facilitador nesse sentido. Mas financiamento, porque assim, nós podemos aplicar a pesquisa dentro do Estado do Rio de Janeiro. A gente não pode aplicar a pesquisa fora do Estado do Rio de Janeiro. É uma pesquisa financiada pela FAPERJ. Associada exatamente a uma pesquisa em termos de cidade, nós temos campos,
oficialmente como cidade piloto. E existe sim conversas para nós expandirmos em termos de mais cidades, na mesma estrutura como foi Campos, no sentido de ter um órgão representando, as equipes trabalhando lá, mas não temos contrato prestando serviços em outras cidades nesse sentido. Pode ter um pesquisador, sim, envolvido em um projeto específico, uma tese específica, mas nesse sentido não. Eu acho que é importante mencionar, não sei, Adilson, qual o portfólio que você mencionou, se é o manual do Descomplicando a Mobilidade, que você chegou a olhar ou não? É o manual de ações, estava vendo aqui. Ah, o manual de ações, isso, esse mesmo. Então, nesse manual, a gente só trouxe exemplos de aplicações práticas, mas não que a gente, como MOB, desenvolveu, entendeu? Foi, na verdade, esse manual, a gente desenvolveu ele até antes do MOB 4.0 começar. Então, foram exemplos que os autores trouxeram de aplicações. Isso foi aquela demanda assim que vocês fizeram um webinar, depois vocês montaram esse manual e aí começou todo o trabalho da rede. Eu ia falar assim, da explicação de vocês, falando da hackathon, das possibilidades de desenvolvimento desses tópicos em mobilidade. Isso pra gente, assim, que é do campo da arquitetura e do urbanismo, de certa forma clássico, é meio que às vezes até difícil de entender, porque na nossa formação a gente associa, acho que Cléo também, como formação em arquitetura e urbanismo, a gente sempre associa a discussão de mobilidade, que a gente poderia chamar dos espaços de lugares, né? Nas vias, nas ruas, nos edifícios. A gente está sempre falando daquilo que é físico, construído. E, na verdade, o trabalho de vocês trazem uma camada que traz toda a revolução informacional para discutir essa dinâmica da cidade. Então, isso é uma mudança de paradigma, ou coloca do avesso o pensamento sobre a cidade, e a gestão pública nem se fala. Vocês estão falando dos ônibus, mas eu acho legal também a gente comentar assim, para a audiência, que talvez muitas pessoas não saibam, mas o transporte público em muitas cidades, talvez a maioria delas, são concessões, né? Então as empresas têm concessões de uso do transporte público, e aí quando vocês falam que o dado não pertence ao município, porque às vezes os dados estão essas concessionárias, e tem toda uma disputa econômica também com relação aos preços da passagem e tal. Se a gente parar para pensar que tudo isso fez um rebuliço aí, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, né? E que mudou o panorama político, a gente vê a importância dessa discussão sobre mobilidade. Mas puxando aí mais ou menos para o final, assim, os impactos são muitos, né? A gente está sempre acostumado com esses impactos na escala física, né? Da melhoria da ciclovia, mobilidade ativa. Mas o que vocês visualizam de uma nova possibilidade de organização da gestão pública no Brasil quando a gente trata de fato desses dados que podem operar a melhoria da mobilidade na cidade? O que vocês vislumbram, assim, você que está na gestão pública, se você pudesse imaginar um cenário ideal, assim, qual cenário seria esse? Você numa mesa com 50 telas e olhando todos os dados acontecendo ao mesmo tempo? Ou não? Qual imagem seria? Isso está acontecendo. De fato, você tem toda a razão. São concessões, permissões, e no caso do transporte público, coletivo, concessões e permissões. Quando você passa para o transporte público privado, são autorizatários, né? E são contratos antigos. Você tem contrato de 20 anos, 25 anos, até renovar isso para justamente você coletar os dados. Mas, não tinha nem Instagram naquela época? Nem Waze? Olha, não vamos falar nisso, tá? Porque eu sou a mais velha aqui do grupo. Bom, primeiro, é impressionante a velocidade da informação e a velocidade com que as coisas estão acontecendo realmente das mudanças. Então, você pegar uma cidade que não tinha nada, não sabia nem onde é que estavam os dados, ou seja, qual a quantidade de linhas que você tem? Não sei. E em pouco tempo, isso eu estou falando fora do projeto, tá? Em pouco tempo, fazer com que você hoje tenha uma central, chama-se Central de Mobilidade Urbana. É o que nós montamos, que existe hoje no IMTT. E lá você tem a telemetria, ou seja, consegue ver os carros em tempo real, condições climáticas, semáforos inteligentes e já o monitoramento da cidade. Tudo em telas. Então não tinha nenhuma salinha, agora tem uma central em que você tem lá um vídeo à disposição. Isso para a sociedade é uma mudança absurda. Porque você está tratando de segurança viária. A gente consegue atender daqui a pouco, né? Porque está terminando de montar, agora já montou, já estou na sala, inclusive. Você consegue atender uma emergência. Você consegue ver, em tempo real, uma aglomeração ou um congestionamento fora daquele habitual que você está vendo ali. Você consegue fazer a gestão disso através dos semáforos. Porque eu consigo, com um apertão de botão, abrir todos os semáforos ou fechar todos os semáforos. Isso é uma coisa absurda. Eu consigo ver uma tela
uma realidade, e na outra você tem a reação para poder facilitar, ou um desvio de rotas por conta de um acidente, ou chamar uma emergência. Para a sociedade, impacto na tarifa, já começa por aí, né? Quanto mais nós conseguirmos capturar esses dados, estudar e colocar os recursos, porque hoje grande parte do transporte público tem o seu subsídio, e assim, esses recursos, aplicar esses recursos de uma forma inteligente, para quem realmente deve receber isso, é o objetivo. Em termos de quê? De que ele chegue na casa dele de uma forma bem mais acessível e bem menos onerosa, principalmente o que eu falei lá no início da questão de tempo. O aplicativo de transporte, então, através desses dados, coletar em tempo real, você consegue abrir o teu aplicativo e colocar lá o que você quiser escolher. Eu prefiro tal aplicativo para fazer uma rota. Qual é a rota mais rápida ou qual é a rota menos onerosa? Eu acredito piamente que quanto mais oferta você tiver, e é um discurso de economista, de transporte ou de formas de você acessar, seja quanto mais formas de minimizar a imobilidade, seria a cidade efetivamente inteligente, a cidade ideal. Uma cidade efetivamente mais justa na sua própria acepção da palavra. Então esse é o grande impacto. Eu acho que o projeto, pelo seu dinamismo, o fato de estar justamente muito próximo a um órgão de trânsito e transporte no poder público e ter um grande laboratório para fazer os testes, a cidade aberta. Hoje nós temos em Campos a cidade aberta com um grande laboratório. É uma oportunidade ímpar, né? Você está vendo ali em tempo real a reação das pessoas. E esse é o grande impacto depois, você ter uma forma de devolver isso. Conseguir fazer com que as pessoas tenham a informação mais rápido é fantástico. Com certeza. E é curioso a gente estar falando isso, perguntar para a Cleo, porque assim, a gente já se acostumou tanto com aplicativos, por exemplo, né, as grandes corporações aí, Uber, por exemplo, tinha citado o Waze e tal. Isso está muito comum na vida das pessoas hoje. Se tratam de aplicativos que estão a todo momento capturando nossos dados e tal, mas a gente não visualiza isso dentro de uma estrutura que de fato vai amplificar essa qualidade para outras formas de deslocamento da cidade, por bicicleta ou por transporte público, ou até mesmo por carro, né, a melhor rota, onde você vai pegar menos trânsito, né, a programação semafórica. Mas, Cleo, para finalizar aí, quais são suas impressões, assim, como arquiteto e urbanista que adentrou nessa área, assim? Como que você se modificou aí do seu pensamento sobre cidade a partir do momento de ter contato com essas tecnologias e com esses experimentos? Essa é uma pergunta importante, porque foi exatamente nesse ponto que eu acho que o MOB, o contato, né, com que a gente vem desenvolvendo no MOB, mudou minha mente, porque antes, realmente, na faculdade, no mestrado mesmo, a gente ficava pensando muito esse campo do planejamento, tem que ter o planejamento urbano, tem que ter... Eu ficava muito focada nas políticas públicas, né? Mas na parte básica, assim, de plano diretor, plano de mobilidade urbana, você prevê, né, essas questões de zoneamento, uso e ocupação do solo. E eu nunca abordei na minha mente, assim, nos meus projetos, a parte de dados, né? E hoje em dia eu venho descobrindo, por exemplo, até candidatando para a questão de doutorado, né? Como a gente mencionou aqui, que eu vou começar agora. Antes eu sentia que estava muito eu ficava pesquisando e vendo coisas sobre, eu ficava assim, gente, eu tô numa coisa muito comum e tá se repetindo. Então, me abriu muito o leque e eu acho que a visão, trabalhar com essa parte dos dados, até porque, infelizmente, ainda pode, acho que, ser dito que é um tema recente aqui no Brasil. E nessa parte do planejamento, né? Como a Ana mencionou, Campos é uma cidade média do estado do Rio, tem um poder de influência regional gigante e ele ainda agora está desenvolvendo um centro de monitoramento de mobilidade. Então, a gente vê que, por exemplo, no meu mestrado abordei a parte de políticas públicas, não menciona sobre essa parte de coleta de dados, de como é o tratamento dos dados. Então, eu acho que isso eu trago muito, né? Estou trazendo para essa minha visão de arquiteto e urbanista, que é fundamental e indispensável, né? A gente não tem como não falar sobre isso e não considerar esse processo, né? A gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que acho que talvez as pessoas começaram a entender um pouco mais o que seria dados abertos quando essa lei foi aprovada, né, há pouco tempo. Então, eu acho que isso tudo tem que ser trazido mesmo para o nosso dia a dia, não só de trabalho, né, mas também para viver as cidades, né, para a gente estar ali como cidadãos mesmo, né, e entender como eles funcionam, como a gente pode ajudar ou trabalhar com eles, né. Eu acho que seria um pouquinho isso. Legal. Ana e Cleo, queria saber de vocês, assim, quem tiver interessado nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, nas pesquisas, enfim, até trabalhar eventualmente com isso, como é que eles acham vocês? Como é que as pessoas procuram mais informações? Tem que fazer o nosso merchan, que, bom, primeiro, né, acho que é importante citar o nosso site, que é onde tem todas as informações que os ouvintes, né, quem tiver interesse pode acessar e ficar sabendo de tudo. A gente está sempre alimentando ele com os nossos projetos,
projetos, o que a gente já fez, já realizou, vai realizar. Então é redemob.com.br. Além disso, a gente está também nas principais redes sociais, né? O Instagram acaba sendo uma plataforma que a gente tem usado bastante, tem um contato grande, né? E a gente divulga bastante coisa lá, inclusive informes sobre o que a gente tem desenvolvido, tem alguns resumos que a gente faz. Tá também no LinkedIn, Facebook e no YouTube. No YouTube tem bastante vídeo legal, assim, dos ciclos de capacitação que eu mencionei, dos workshops que a gente já desenvolveu. Então, eu acho que é bacana também conferir e dar uma olhada. E a gente também está aberto para quem tiver interesse em colaborar com a nossa rede no nosso site ou mesmo no Instagram, dá para poder falar com a gente, né? Para saber um pouco mais e quem sabe aí tá colaborando com a gente. É sempre muito bem-vindo. Muito bom. Para a gente então finalizar o episódio, a gente faz a rodada de dicas com os nossos convidados. Vou convidar a Ana. Você tem alguma dica para dar para quem está ouvindo a gente? Dica, bom, com certeza eu aproveitaria um pouquinho aí com relação aos nossos livros, né? O Descomplicando e os 2 publicados no último. Acho que lá tem muitas dicas legais. E a outra também, assim, jogando um pouco mais com relação ao MOB, aproveitar e dar uma olhadinha no site e se quiser interagir com a gente para saber um pouco mais sobre a questão de como aplicar a pesquisa, o que aconteceu, isso seria bacana, porque essa experiência de academia com o poder público e mais fornecedores foi uma experiência bastante legal. Muito bom. Cleo, tá com essa dica aí também? Olha, a Ana roubou a minha dica, mas eu posso mencionar também que eu estava aqui tentando pensar em algum livro diferente, né? A gente acaba falando muito sobre isso, né? Acaba tendo uns livros. Então, uma dica que eu poderia dar é que eu falei muito sobre o processo participativo, né? Sobre as metodologias diferentes que a gente no projeto usa. E aí uma dica é um livro que ele é em inglês, mas eu acho que ele é muito importante, que ele chama Systems Thinking for Social Change. Ele é do Stroll e tem um outro autor também que escreve junto com ele, e ele traz sistemas, né, de pensamento para uma mudança social. Então eu acho assim, se eu não me engano é um livro de 2015, mas ele é muito atual ainda. Então eles trazem muito exemplo, eu acho que é bem legal, é bem bacana mesmo. O Matheus até sugeriu da gente ler quando a gente estava realizando esse evento de escuta que a gente mencionou e alguns outros projetos lá em campus. Então quem quer trabalhar com essa parte participativa, vale muito a pena dar uma olhada, porque ele ajuda bastante a fazer metodologias diferentes e trabalhar com a sociedade. Boa, Cleo. Bem lembrado. Rafa, tá com essa dica aí? Assim, surgiu agora não, durante a conversa, né, porque eu acabei usando lá a figura que o Manuel Castells usa, né, do espaço de fluxos, espaço de lugares, e aí eu acho que cabe totalmente a dica desse livro aqui, é um livro que eu li na graduação e preciso reler de novo agora com outro olhar, que é o famoso Sociedade em Rede, né, um dos livros da trilogia aí que fala muito sobre esse impacto informacional na cultura, na economia, na sociedade, e aí aproveitando o gancho, a todo momento a gente olha o impasse que existe, né, das ferramentas ainda do século XX de planejamento, sendo que a gente tem muitas ferramentas aí que podem promover aí o estudo sobre mobilidade, desocupação do solo, tudo aquilo que a Cleo citou lá de uma forma atualizada, né? A gente ainda está patinando, engatinhando nisso. É bom que essas conversas assim nos ligam para isso, viram uma chave nesses assuntos e nos conduzem para pesquisar outras coisas e tal. E vou me aprofundar aqui também no trabalho que vocês desenvolvem para ver se me dá a luz aí em outras coisas, né? Então fica a dica aí, Sociedade em Rede, Manuel Castells, livro clássico aí, que merece aí a gente fazer um episódio sobre ele também. Exato. Olha, a minha dica vai ser quase uma curiosidade. A gente falando de mobilidade e assim, eu dei uma aula outro dia e discuti isso com alguns alunos, e eu mostrei uma reportagem que o G1 fez sobre o BRT da Transbrasil, que acabou de inaugurar. Tem pouco tempo foi inaugurado. E aí a reportagem virou inclusive meme no Instagram do repórter que fez o mesmo trajeto de BRT e de carro. Ele demorou, se eu não me engano, 3 horas e pouco para fazer de carro e de 50 minutos de BRT. É aquele impacto brutal de realidade em que a gente gostaria muito que acontecesse. É claro que assim, a gente também não pode deixar um carro, assim, tem que pensar no transporte como um sistema, né? Não como só uma coisa sendo super privilegiada. Mas é muito interessante esse aspecto de você pensar
que, nesse caso, o transporte público foi beneficiado. É claro que, né, ao longo dos anos isso vai tentar entrar em equilíbrio, mas é muito interessante ver essa reportagem para falar, olha só, como é que a gente consegue melhorar a vida das pessoas que realmente precisam de maneira mais eficiente com o transporte público, né? Então, eu vou deixar o link da reportagem para vocês verem. Depois isso tem outros desdobramentos, mas essa reportagem é muito emblemática. Ficou na minha cabeça, depois eu assisti, ela deve ter 10, 15 minutos, mas é legal a gente ver esses impactos. Fica a minha dica aí, mais inusitada, né? Mas que eu acho super interessante para a gente ver esse nosso horizonte, né? Como é que a gente pode trabalhar isso. A gente vai finalizando aqui, não sem antes agradecer a Ana e a Cléo pela participação. Primeiro agradecer a Ana, obrigado Ana pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. Mais para frente para falar dos possíveis resultados, enfim, das coisas que vocês vêm percebendo nas cidades que vocês estão verificando aí. Obrigado, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito legal. Com certeza, voltaremos aqui para falar. Podemos voltar, né? Com certeza podemos voltar, sem dúvida, para falar de mais resultados. Foi muito legal. Obrigadíssima. Agradecer também a Cléo. Cléo, muito obrigado pela sua presença aqui, seus pontos de vista e enriquecer esse papo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Foi bem legal participar dessa experiência de gravar um podcast, né? E trazer um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo no MOB. Enfim, conversar um pouco sobre esse tema aí que a gente gosta bastante. Obrigada. Rafa, mais um episódio de mobilidade dessa vez. Isso aí, de mobilidade, uma forma diferente do imaginado, mas que abre pra gente bons caminhos aí. Obrigado, Cléo, Ana, pela disposição e presença. Foi um bate-papo super instigante aí, tá? Nos levar a buscar diversos termos aí que vocês falaram, então que a gente vai começar a pesquisar. Um deles é o GPT, como é que chama mesmo? GRT? GTFS. GTFS. Eu nem sei por que eu saí falando, mas enfim. Imagina. Bom, então a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais episódios para vocês e até mais.